Oi, gente! E aí, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aulinha de história com o professor Pava, para a gente continuar falando da República Romana, né? Nós começamos na aula passada falando aí desse momento da história de Roma, onde nós tivemos a implementação de um governo republicano. Falamos, né, que no governo republicano a gente tem todo o poder concentrado em uma instituição, que é a instituição mais importante aí da história romana, na Roma Antiga, que é o Senado. Senado, né, essa instituição que era comandada por uma elite, a elite patrícia, os patrícios, né? Vimos que dentro do Senado vai haver uma divisão de funções, né, alguns cargos administrativos, né, que são os chamados magistrados, que vai auxiliar na administração de Roma. Falamos também na aula passada sobre as importantes conquistas plebeias, as conquistas dos plebeus, a lei das 12 tábuas, o tribuno da plebe, a assembleia da plebe. E falamos também, né, que durante esse período da República Romana, os romanos vão levar adiante, né, vão iniciar aí um processo de expansão territorial, né, em busca de novas terras, em busca de expandir as relações comerciais. E nós vimos que nesse processo de expansão territorial, os romanos vão acabar se envolvendo em várias guerras. Falamos aí principalmente da guerra contra Cartago, as chamadas guerras púnicas. E é justamente a partir das guerras púnicas que os romanos vão passar a controlar todo o comércio no mar Mediterrâneo. Isso vai levar a um enriquecimento muito grande da cidade de Roma, a um enriquecimento muito grande de algumas pessoas. Só que essa expansão toda, ela vai começar a trazer algumas consequências importantes para Roma. Nós vimos que essa expansão territorial vai trazer um aumento muito grande do número de escravos em Roma. Roma vai passar a ser uma sociedade de base escravista. A base da mão de obra em Roma vai ser a mão de obra escrava. Falamos que aumenta muito também a desigualdade social em Roma, porque quem tinha terra vai passar a ter mais terra e os pequenos comerciantes, os pequenos agricultores não vão conseguir competir com esses grandes proprietários, com os grandes comerciantes. Então isso vai levar a um aumento muito grande da desigualdade social ali em Roma. Beleza? O que acontece? Com esse processo de expansão territorial, a República Romana, a maneira como ela estava organizada, não vai mais dar conta de administrar um território tão extenso. Sem contar essas diferenças, essas mudanças sociais que vão acontecendo ali em Roma, de um grupo, né, elitizado, ficando cada vez mais elitizado. Então essas diferenças sociais aumentando. Então essas mudanças causadas pela expansão territorial, isso tudo começa a trazer uma crise para a República Romana. E é isso que a gente vai falar na aula de hoje, né? A gente vai entender como que a República Romana foi entrando em crise e como que isso vai acabar levando a um governo imperial, que nada mais é aí do que a continuação da República, só que agora ela é comandada por uma figura, por um imperador, né? Então isso que a gente vai entender nessa aula, né? Como que vai acontecer a crise da República Romana. Beleza? Tá? Nós vimos que das situações que nós temos aí, por conta desse aumento territorial, foi o aumento da desigualdade social. Principalmente, né, poucas pessoas com muitas terras e muitas pessoas com poucas terras. Isso vai começar a levar uma grande discussão dentro do Senado romano, aonde algumas pessoas vão tentar implementar uma reforma agrária. O que é uma reforma agrária? É uma melhor distribuição das terras, tá? E essa tentativa de reforma agrária vai ser feita principalmente por dois irmãos, os chamados irmãos Graco, né? Tibério Graco e Caio Graco. Esses dois irmãos vão tentar implementar uma reforma agrária ali em Roma, beleza? Tá? Ela não vai ser implementada, eles não vão conseguir levar adiante essa reforma agrária, mas isso já é reflexo dessa situação em Roma, isso já é reflexo desse aumento da desigualdade social em Roma, trazendo essa nova discussão ali para o Senado romano, aonde algumas pessoas, alguns grupos vão tentar implementar uma reforma agrária, beleza? Uma outra situação que é reflexo
né, desse novo momento de Roma e que também de uma certa forma começa a enfraquecer a República Romana é o aumento do prestígio dos generais. Porque como Roma estava se envolvendo em muitas guerras, isso acaba trazendo um prestígio cada vez maior para os generais romanos. E aí muita gente começa a se dedicar muito à figura do general, e isso de uma certa forma enfraquece a autoridade do Senado romano, enfraquece a autoridade dos senadores romanos, beleza? E aí preocupados, né, com esse aumento do prestígio dos militares, o Senado romano vai implementar uma reforma militar, que vai estabelecer, por exemplo, né, uma das mudanças que nós vamos ter aí, vai estabelecer, por exemplo, o pagamento para os soldados romanos. E por que isso é importante, né? Porque até então, os soldados romanos, eles não recebiam um pagamento para fazer parte do exército. O pagamento deles era em terra, em conquistas. Então, o que acabava acontecendo é que muitos soldados, né, lutavam ali, né, no sentido de lutar em nome daquele general, daquele cara que estava liderando aquela tropa. Então, com isso, o general conseguia um prestígio muito grande dentro da sua tropa. Qual foi a ideia do Senado romano? Estabelecer o pagamento, fazer os soldados, né, acreditarem que eles estavam lutando em nome de Roma, que quem pagava o salário deles era Roma, era a República Romana, e não mais ali, né, lutar em nome do general, em nome do líder daquela tropa, do líder daquele exército, né? Então foi uma tentativa aí do Senado romano de enfraquecer a autoridade dos generais. Também não vai funcionar. A gente vai ver que os generais vão continuar tendo muito prestígio, mas é também reflexo dessa situação que nós temos em Roma, tá? Uma outra situação que também é reflexo dessas mudanças que a gente vai ter por conta aí da expansão territorial é uma série de revoltas de escravos que a gente vai começar a ter em Roma. Eu disse para vocês que o número de escravos em Roma aumentou demais por conta da expansão territorial. E aí muitos desses escravos vão começar a se revoltar contra a condição de escravo. Então isso vai levar a uma série de revoltas, aonde a mais famosa que nós tivemos foi uma revolta liderada por um escravo chamado Espartacus, né, que está até aqui representada nessa imagem. Espartacus vai liderar um grupo aí em torno de mais de 90 mil pessoas nessa grande revolta escrava que nós vamos ter ali em Roma. Beleza, gente? O que eu estou querendo mostrar para vocês? Que a expansão territorial trouxe uma série de mudanças sociais, militares, administrativas em Roma. E isso, de uma certa forma, essas mudanças começam a enfraquecer a República Romana. O Senado romano, a maneira como estava organizado o Senado romano, não estava mais dando conta de administrar um território tão extenso. Aquela estrutura do Senado romano funcionava para administrar uma cidade. Só que agora eles estão formando um território cada vez mais extenso por conta das conquistas militares. Então, nesse momento, a República Romana, a maneira como estava organizada a República Romana, vai entrar em crise. E isso que eu estou mostrando para vocês, essa tentativa de reforma agrária, a reforma militar, as revoltas de escravos, isso tudo são reflexos dessa situação de crise que nós estávamos tendo ali na República Romana. Beleza? Tá? Uma forma de tentar amenizar a situação, uma forma do Senado romano tentar aí dar uma controlada na situação, vai ser a implementação do chamado triunvirato. O que é o triunvirato? É um governo de 3 pessoas, no caso seriam 3 generais. Então o Senado romano vai instituir aí 3 nomes, 3 generais que ficarão responsáveis pela administração aí, o controle do território romano. Então vai ser formado aí um triunvirato. Esse triunvirato vai ser formado por 3 grandes generais. Eram eles Júlio César, que vocês já devem ter ouvido falar, uma das figuras mais importantes, mais famosas aí da Roma antiga, Júlio César, que era um general muito prestigiado, era um general que tinha muito apoio aí de parcelas variadas da população romana, Então era um cara de muito prestígio, de muito renome ali,
que era a figura do Júlio César. Pompeu, que também era um general importante, e Crasso. Né? Então, três figuras ali, três nomes importantes vão formar esse triunvirato: Júlio César, Pompeu e Crasso. E aí eles vão dividir o território romano em três áreas administrativas, onde cada um vai ficar responsável por uma área. Tá? Só que não vai dar certo esse triunvirato, porque vai começar a haver disputa entre os próprios triunviros. Roma vai começar a viver um período de muita guerra civil, guerra interna, guerra entre os próprios romanos, guerra entre os próprios generais. Então, esse triunvirato que foi formado vai acabar não dando certo, porque isso vai acabar gerando uma série de conflitos entre os triunviros, isso vai acabar gerando uma série de guerras civis. Beleza? Dessas guerras civis que nós vamos ter, dos três triunviros, quem vai acabar se destacando aí vai acabar sendo Júlio César. Júlio César vai ficar responsável por todas as áreas administrativas ali em Roma. A parte que era administrada pelo Pompeu, a parte que era administrada por Crasso, tudo isso vai passar a ser administrado por Júlio César. Nós vamos ter conflito entre esses generais, entre esses triunviros, e o Júlio César vai acabar saindo vencedor. Com isso, Júlio César chega até a cidade de Roma, né, porque ele estava em uma região mais do Oriente. Depois ele chega até a cidade de Roma, já como principal general romano e como único triunviro, e aí ele passa a comandar Roma de forma ditatorial. Júlio César vai virar um ditador. Ditador é aquela figura, né, que comanda a república, só que de uma forma autoritária, de uma forma pessoal. Né? Então ele se torna ali a figura de um ditador. E por 10 anos, Roma vai ser comandado por esse governo ditatorial de Júlio César. Um dos períodos mais importantes da história de Roma, um período de muitas conquistas territoriais. Uma das conquistas mais importantes foi quando os romanos conquistaram os gauleses, que é um território que fica ali, né, próximo da Península Itálica, que é onde hoje forma ali basicamente a França. Então esse território que era dominado pelos gauleses foi conquistado aí durante esse período do governo de Júlio César. Enfim, uma série de conquistas militares importantes e de mudanças importantes vão acontecer durante o governo de Júlio César. Beleza? Serão 10 anos de um governo ditatorial de Júlio César. Só que o que vai acabar acontecendo? Júlio César vai acabar sendo traído e assassinado pelos próprios senadores romanos. Beleza? Essa imagem representa exatamente o assassinato de Júlio César, a traição. Júlio César estava ali, né, entre os patrícios, entre os senadores romanos, e acabou sendo assassinado. E essa imagem representa exatamente essa situação, onde o Júlio César acaba sendo traído. Beleza? Com isso, acaba esse governo de Júlio César. O que o Senado romano resolve fazer? Galerinha, não deu muito certo esse negócio de o triunvirato, mas vamos tentar de novo. Quem sabe agora dá certo, né? Primeiro não deu certo ali, deu umas confusãozinhas, deu uns rolinhos ali, mas vamos tentar de novo. Quem sabe agora dá certo, né? Eles não aprendem, né? Vão lá e vão formar um segundo triunvirato, né? Mais uma vez, 3 triunviros, 3 figuras importantes ficarão responsáveis aí por 3 partes, né, do território romano. Eles vão dividir o Império Romano, né, o território romano, em 3 partes administrativas, e aí é onde 3 triunviros vão administrar essas partes. Beleza? Então vai ser formado aí um segundo triunvirato. Quem vai compor esse segundo triunvirato? Marco Antônio, que era ali próximo de Júlio César, um cara ligado à figura de Júlio César. Caio Otávio, que era uma figura importante, principalmente com muita ligação ali entre os patrícios, entre o Senado romano, e Lépido. Tá? Então, Marco Antônio, Caio Otávio e Lépido vão formar o segundo triunvirato. Vai dar certo? Não vai. De novo, não vai dar certo. Mais uma vez a gente vai começar a ter conflito
entre os triúnviros. Mais uma vez nós vamos ter uma série de guerras civis ali entre esses triúnviros, disputando suas áreas administrativas, disputando o poder. Beleza? Tá? É aí então que finalmente em 27 a.C., o Senado romano resolve controlar essa situação. O Senado romano resolve tomar uma atitude. E qual que era a atitude? Qual vai ser a atitude tomada pelo Senado romano? Em 27 a.C., o Senado romano vai nomear o Caio Otávio como cônsul vitalício. Tá? Estava tendo uma disputa muito grande entre o Caio Otávio e o Marco Antônio. Marco Antônio que estava em região ali, onde hoje é o Egito. Inclusive o Marco Antônio que vai acabar se envolvendo com a representante do Egito, que era Cleópatra, né? Então havia uma disputa muito grande entre o Marco Antônio e o Caio Otávio, e para amenizar essa situação toda, o Senado romano resolve nomear aquele triúnviro que eles achavam que era mais próximo deles, que poderia representar ainda mais os seus interesses, que era o Caio Otávio. Por isso que em 27 a.C., Caio Otávio recebe o título de cônsul vitalício, ou seja, ele vai ser cônsul até o final da sua vida. E mais, além dele receber o título de cônsul vitalício, ele vai receber o título de Augustus, que representava aí um título de um ser divino. Então, com isso, com esses títulos que ele recebe, com essa autoridade que o Caio Otávio recebe do Senado romano, ele se torna o primeiro imperador de Roma. Em 27 a.C., nós temos então o Caio Otávio, que vai passar a ser conhecido como Otávio Augusto, Augusto representando essa ideia de divino, sendo aí o primeiro imperador de Roma. Beleza? Com isso, nós temos o fim desse período chamado aí de período republicano e o início do Império. Durante o Império vai continuar existindo o Senado, vai continuar existindo ali as disputas políticas, só que agora esse Senado ele tinha um único representante, que era um cônsul vitalício, o sumo pontífice, a autoridade máxima administrativa, a autoridade máxima religiosa, que era a figura do imperador. Beleza? Então, com isso, em 27 a.C., começa o período que a gente chama aí de período do Império Romano. Beleza, galerinha? Então, com isso, a gente finaliza esse período da República, vê então como que a República entrou em crise, a questão dos triunviratos, do primeiro e do segundo triunvirato, isso tudo levando aí ao Império Romano. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, tá? Espero vocês numa próxima aulinha, beleza? Grande beijo do Pavinha e até mais!